Como queremos a cidade de Volta Redonda daqui a 20 anos? Este foi o mote e a motivação das lideranças locais que prestigiaram na noite da quinta-feira, 10 de março, o lançamento e apresentação da segunda etapa do programa O Futuro da Minha Cidade Volta Redonda, realizado no Espaço CDL. Esse programa realmente é o que talvez a gente consiga chegar um pouco até lá. Você vê, nós estamos com obras aí que eram para ser feitas em 2 anos, tem 20 anos e não termina, né? Nós estamos com a Dutra, que virou simplesmente uma avenida qualquer, é uma avenida. A Dutra não é mais, não tem como. Então nós precisamos de mudar o país, se nós não mudarmos, daqui a pouco não tem como sobreviver. E como você vai sobreviver um comércio igual hoje a Dutra, que é uma avenida que passa toda a riqueza desse país? Né? É absurdo. Então, se a gente não olhar o nosso lado, gente, infelizmente dá trabalho, dá, é difícil, você está cansada, você também o país está em crise, você está trabalhando dobrado, você está preocupada, mas se você não olhar o lado da sua cidade e olhar um pouquinho, parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o todo em torno da nossa vida, qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual o legado que nós vamos deixar para as pessoas que vêm depois da gente? Então, eu acho que é importante que as pessoas se unam e queiram realmente ter uma cidade melhor. Eu entendo que é realmente o caminho que se deve assumir hoje em dia. Inclusive em Barra Mansa a gente discute essa questão num conselho chamado Conselho da Cidade, onde essas teses que se dirigem muito mais às pessoas, né? Hoje nós temos que planejar para as pessoas. Já se foi o tempo de planejar a cidade como um ente físico, né? Para se aumentar avenidas, para se fazer o crescimento ordenado de andares, de pavimentos. E nesse período todo se esqueceu das pessoas. Então esse movimento que se fala em o futuro das nossas cidades, nós temos que realmente pensar uma forma em que as pessoas participem desse processo de desenvolvimento, de crescimento, porque quem vive na cidade é que sofre realmente o seu dia a dia, conhece os problemas, sabe definir quais são as suas necessidades mais diretas, como que ele pode circular melhor na cidade, não é? Então hoje as cidades são planejadas, ou às vezes mal planejadas, ou nem planejadas, de acordo com as administrações que se colocam em cidades, né? Nós vivemos em cidades de porte médio, de um tamanho mediano, que já tem problemas de cidades grandes e ainda tem restos de cidades pequenas. Então essas coisas têm que ser melhor compatibilizadas para a gente não entrar no caos das grandes cidades. Como fazer isso? É ouvindo as pessoas, é conversando, é fazendo um entendimento de que é a cidade. A mobilização, como é chamada a segunda etapa do projeto, está sendo implantada em Volta Redonda por meio da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sinduscom SF, Sindicato das Empresas da Construção Civil do Sul Fluminense e entidades parceiras. Eu milito nessa área empresarial, sindical, patronal há mais de 20 anos e pela primeira vez eu vejo todas as entidades empresariais aderindo ao movimento. Nós fizemos um fórum que realizamos lá na Firjan, onde tiveram o CDL, Cicomércio, todos aqueles que são tantos parceiros desse movimento, Associação dos Aposentados, Fundação CSN, Maçonaria, Rotaries, hoje nós temos aqui a presença do governador do Rotary, enfim, uma gama de entidades que estão aderindo, porque realmente as pessoas estão percebendo que o momento é difícil, no Brasil inteiro, mas que vai sair na frente quem se unir, quem se planejar e quem executar o planejamento. Isso é fundamental para esse projeto, porque o que esse projeto, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores que ainda não conhecem, o que consiste esse programa? É um projeto de planejamento de longo prazo de uma cidade, onde você possa ter programas e obras e políticas, por exemplo, como de educação, de saúde, obras de grandes envergaduras para a questão de mobilidade, durante 20 anos.
Isso faz com que diferentes governos, independente do partido, independente da ideologia, cumpram aquelas etapas e, no final, todos aqueles que tiveram a participação vão ter o mérito de ter contribuído. A gente sabe que, historicamente, políticos, governos municipais, estaduais, federais, deixam projetos bem-sucedidos para trás, obras inacabadas, não terminam porque é de outro, não foi feito por ele, é da oposição. E eu acho que esse projeto ele vem exatamente trazer no bojo, no seu principal objetivo, um planejamento de longo prazo, com uma visão macro da população, com a visão macro das entidades legais, constituídas do município, e que, fruto dessa união e desse trabalho, vai nascer esse planejamento. A gente percebe que um planejamento estratégico, um planejamento urbano, onde os empresários, né, e a sociedade civil se empoderem deste plano, a probabilidade dele dar certo, a probabilidade dele ser implantado é muito maior, né, porque é uma história e uma construção a longo prazo. Transformar, muitas vezes, a educação de uma cidade, o transporte público de uma cidade não acontece em 4 anos, em 8 anos, mas acontece em décadas, né? E a gente percebe que, se os empresários estiverem envolvidos nesse processo, a probabilidade disso acontecer a longo prazo e realmente a política pública permanecer a mesma política, independente do governo que está num determinado município ou num determinado estado, é muito maior, né? Então, acho que assim, é um papel realmente muito bacana, né, que as lideranças da cidade estão liderando, estão capitaneando, porque é um processo que a cidade é construída por todos nós, né? A cidade não é de uma pessoa ou de um governo, mas somos todos nós que moramos aqui, que vivemos aqui e que queremos investir na cidade. Então, acho que a micro e pequena empresa tem um papel super importante nesse processo. A gente vê empresas de décadas, né, na cidade e que realmente querem cidades cada vez melhores. Acho que os passos são esse mesmo. Eu acho que esse projeto, ele não vai morrer, ele não vai parar no caminho, como a gente vê muita coisa nesse Brasil, né, infelizmente. É um projeto super interessante, ele já está se tornando conhecido, né? Esse projeto começou, né, a ser inserido aqui, o Ciduscom trouxe, né, com o apoio da CEBIC, no final do ano passado. E eu acredito que quem está ouvindo sobre o projeto, quem está conseguindo entender o projeto, está acreditando muito e sabe que tem futuro. E sabe que este é o caminho para muita coisa começar a mudar, a melhorar. A nossa realidade tem que passar a ser outra, né? Os nossos governantes, seja esfera municipal, estadual ou federal, tem que aprender a gerir melhor os recursos, né? Os recursos para que realmente esses problemas que o Brasil vem enfrentando, entra ano e sai ano, seja de estrutura, saúde, educação, essas situações sejam realmente sanadas. Anos e anos se ouvindo falar sobre isso, nós temos um país rico, né? Quer dizer, muita coisa já teria que ter sido mudada se os recursos tivessem sido geridos de maneira correta. Então, eu acredito que esse projeto que a gente pretende instalar aqui na nossa região, começar esse trabalho aqui, serve de modelo para tantos outros. De acordo com Silvio Barros, palestrante convidado, a etapa de mobilização é o início da formatação do futuro conselho, que irá gerir o planejamento em longo prazo para Volta Redonda. O Brasil todo está começando a perceber que nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para a sociedade permanecer totalmente inativa ou sem reação diante de tudo que está acontecendo. Os gestores públicos são servidores. Se eles são servidores, alguém tem que ser o patrão. A sociedade precisa se organizar e fazer com que, pelo menos, o que é necessário que o gestor público, que os poderes executem para a comunidade, seja feito. E o guardião deste trabalho é a sociedade civil organizada. O que nós estamos assistindo aqui é um processo de mobilização social, de amadurecimento social. Saber onde queremos chegar, qual direção seguir e, a partir disso, saber o que precisamos fazer hoje para chegarmos onde queremos. Esta é a parceria certa para colocar a cidade de Volta Redonda como referência no país.